Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a liberação de 63 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento para obras de drenagem no córrego Ipiranga, na zona sul da cidade. O investimento tem como objetivo solucionar os alagamentos recorrentes nos bairros Sagrado Coração de Jesus e Santa Efigênia, além de recuperar as margens do córrego, que hoje apresentam risco de deslizamento. A prefeita Margarida Salomão esteve em Brasília, onde participou do anúncio, que envolveu também a destinação de recursos para municípios de todo o país. Mais uma vez contemplados com o Parque Seleções. Dessa vez nós vamos receber 63 milhões de reais para fazer a drenagem do córrego Ipiranga, da área lá do bairro Santa Efigênia, mais 8 milhões em contenções de impostos em toda a cidade. Com esse recurso que chega hoje a Juiz de Fora, mais os recursos que chegaram antes, só em macrodrenagem, nós totalizamos 413 milhões de reais. Em contenções de impostos também, no FAC, 30 milhões de reais. Quase $500 milhão. Isso tudo é obra que não é vistosa. Isso tudo é obra que vai ficar debaixo da terra, mas sendo como é, na verdade, é salvação de vida e condições de dignidade para que as pessoas morem onde escolheram morar. O prefeito de Mercês, Carlos Henrique Faria da Silva, do Avante, esteve na sede da TV Alterosa para uma entrevista com a jornalista Juliana Zoid. Ele fez uma avaliação destes 9 meses de governo. Confira. Carlos Henrique Faria da Silva é o prefeito de Mercês desde o dia 1º de janeiro de 2025, mas ele não foi eleito como chefe do Executivo Municipal, e sim como vereador e presidente da Câmara, e como presidente da Câmara assumiu o Executivo enquanto o prefeito e o vice-prefeito eleitos aguardam a decisão na Justiça no processo em curso. Carlos Henrique, obrigada pela sua presença aqui. Eu já gostaria de perguntar ao senhor, começar perguntando, nesses 9 meses à frente do Executivo Municipal, como que o senhor avalia essa trajetória? Juliana, para mim foi uma alegria muito grande. Quem não gostaria de governar o seu município? E eu digo sempre, todos os lugares que eu estou em Mercês, foi Deus e Nossa Senhora que me colocou na prefeitura, Juliana. Porque o senhor chegou a ser eleito pela 3ª vez consecutiva como vereador, e saiu aí do Legislativo, vamos dizer assim, num susto, para o Executivo Municipal. Muito diferente. Muito bom você ter falado isso, Juliana, porque realmente nem eu esperava, não me preparei para isso, Mas mais uma vez eu digo, foi Deus e Nossa Senhora e até hoje me ajudando a governar o município. O que o senhor destaca como algo que te deu orgulho de ter feito nesses 9 meses? Olha, Juliana, graças a Deus, modificamos bastante coisa lá. Por quê? Você sabe, uma cidade do porte de Mercês tem sempre as festas, E lá nós modificamos a exposição, fizemos de outro tipo, de outra maneira a exposição funcionar. Fizemos também no Festival Gastronômico, mudamos o Festival Gastronômico e mais também, demos mais assistência na área da saúde. O maior desafio nesse período seria a saúde? Sim, a saúde, Juliana, é todo lugar, Você vê, hoje mesmo eu estava aqui conversando com o Renan, me recebi um telefonema da secretária de saúde lá com um rapaz com problema no pé sobre a circulação. E a gente tem que sair, tem que buscar ou o Juiz de Fora, aqui, ou o bar. Uma obra grande nesse período foi a ampliação da estação de tratamento de água por parte da Copasa, Foram mais de R$2,5 milhões de reais investidos e um aumento ali no atendimento da população. Sim, Juliana, a Copasa era um problema em Mercês, porque quando chegavam as festas, era um problema sério. Por quê? Porque faltava água. Nos lugares mais altos faltava água. Então, hoje, Mercês trocou a ETA todinha. Todo o tratamento de água de Mercês hoje é diferente. É diferenciado, a palavra é essa. Com a graça de Deus,
o governador Zema e o Grego da Fundação e a direção toda da Copasa que fez essa grande obra para nós em Mercedes. E, prefeito, em relação ao trânsito, ao acesso ao município de Mercedes, a ponte da BR-265, perto do trevo de Mercedes, ficou bastante tempo ali com problemas, né? A população pedia por melhorias e agora finalmente arrumou. Olha, eu estou vendo que você pesquisou bastante, né, Juliana? Então, a ponte ali ficou 7 anos. Nós passamos por uma variante lá, uma coisa horrível. Quando chegava o final do ano, na época da chuva, parava o trânsito. Isso eu te falo de coração e com toda a humildade do mundo. Eu fiz um vídeo pedindo encarecidamente ao governador do estado que fizesse uma ponte lá, que melhorasse aquela estrada para nós ali, porque nós estávamos passando dificuldade demais para se locomover para as outras cidades. Com a graça de Deus, a ponte hoje está construída e ficou chique. A palavra é essa, ficou muito bonita a ponte lá. E o senhor destacou os eventos em Mercedes. Esse final de semana tem festa na cidade. Sim, Juliana, e gostaria que vocês fossem até passear lá. E convidar também aos mercesanos que moram aqui em Juiz de Fora, aos juiz de foranos e toda a região que compareça em Mercedes. Vai estar cantando com nós lá Cecília Borges, que é uma cantora católica, né, que pertence à Canção Nova. Então vai lá em Mercedes, sábado, às 21 horas, na Praça Nossa Senhora das Mercedes. Tá ótimo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Juliana. Tudo de bom. Um vídeo de uma criança de 1 ano caindo na piscina em Santa Cruz de Minas, perto de São João del Rei, viralizou nas redes sociais na última semana. A menina passa bem, mas o caso liga um alerta para a importância da prevenção e dos primeiros socorros em situações de afogamento. É um sentimento de dor e, ao mesmo tempo, um sentimento de alívio, que você vê que não aconteceu nada. Esse é o sentimento de Kelly ao lembrar do momento em que a filha, Antonella, de apenas 1 ano, caiu na piscina. Parece que na hora que você vê o vídeo ali, que a criança morreu e ressuscitou. Nossa, é muito ruim mesmo. O marido conseguiu agir rápido e salvou a criança. Como ele estava logo atrás dela, ele viu muito rápido, então ele tirou ela correndo e nesse exato momento ele falou: aqui, Kelly, caiu na piscina. Ele ficou nervoso, eu tinha saído do local e a gente ficou assustado, assim, querendo entender o que aconteceu. Por isso que eu pedi ele para poder puxar na câmera. A piscina é coberta por uma lona. A criança caiu justamente em um descuido de segundos. E eu virei para poder entrar para a cozinha e meu marido virou para pegar o balde e jogar água na capa que ele estava lavando. E aí, nesse momento, ela foi colocar o pezinho na água e ela caiu lá dentro. A mãe decidiu compartilhar o vídeo nas redes sociais depois do susto, como alerta para outras famílias. Tem que conscientizar, tem que colocar na natação, porque é muito rápido, é uma coisa que menos de 1 minuto, você vira as costas, você vira para o lado, qualquer olhada aqui, qualquer distração, a criança pode cair na água e se não tiver ninguém perto, infelizmente pode acontecer um desastre. A Antonella não chegou a afogar, ela está bem, mas você sabe o que fazer numa situação dessa? Por isso eu convidei o Corpo de Bombeiros para vir aqui numa piscina para dar essas dicas de prevenção. Primeiramente, subtenente, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu queria que você falasse, caso alguém afogue e não está respirando, o que fazer numa situação dessa? Então, em primeiro lugar, a gente tem que providenciar a retirada da pessoa da água, né? Aí, sendo criança, né, a facilidade de retirar, como foi no vídeo, né? Se for o caso de um adulto, a gente tem que providenciar mecanismo de que flutuem para conseguir retirar, evitar a entrada se eu não souber nadar. Enfim, após essa retirada, né, no local seguro, a gente vai fazer 2 avaliações básicas, né, para a pessoa, somente para o leigo. Avaliar se a pessoa respira. Se essa pessoa está respirando, está tranquilo, né, às vezes está ali com uma tosse, às vezes alguma espuma pela boca, e está naquela respiração, então vou colocar ela de repouso, posição lateralizada do lado esquerdo, né, e monitorar e acionar o socorro. Uma outra situação, caso ela não respire, eu devo efetuar, né, colocar no local seguro, rígido, e fazer as compressões, que seria a reanimação cardiopulmonar, né, e imediatamente efetuar o acionamento do socorro, né, ou 93, 92, para dar continuidade nesse tratamento. E se a pessoa também bateu a cabeça, é uma situação de um risco maior? Sim, é comum, né, fazer o que a gente chama de mergulho no raso, às vezes até brincadeiras, né, de fazer bater a cabeça e ter essa lesão. Então, a retirada tem que ser com cuidado maior, tem que ser com a proteção e mobilização adequada.
E a prevenção também é super importante, né? Por exemplo, colocar uma lona na piscina. É uma dica de prevenção. Quais outras você pode dar? Olha só, além dessa dica, que é importante a gente refrisar, é que o afogamento é a terceira maior causa de morte no mundo. Né? Então a gente tem, e a maior incidência são as crianças, né? Entre 5 e 14 anos, a maior faixa etária que é atingida. Então a gente tem que preocupar sim com criança, né? Cuidado, né? A criança a gente sempre aconselha a estar sempre monitorada, né? O tempo inteiro com supervisão de um adulto, tem que estar ao alcance da mão, mesmo que ela saiba nadar, que é uma recomendação que a gente faz, que a criança a partir daquele primeiro momento, primeiros 6 meses, já inicie o processo de natação, para ela saber sair e desvencilhar de alguma situação de risco, né? Então assim, esse é o principal fator, né? Saber nadar, mas mesmo assim a gente recomenda a criança estar supervisionada. E os outros mecanismos de proteção é ter sempre à mão, né, um recurso que flutue, como boias, cordas, às vezes eu estou em algum balneário, galho, né, um bambu, alguma coisa que retire a pessoa da água sem eu me expor ao risco. Mais uma situação que seria inacreditável se não tivesse se tornando corriqueira. Um homem se equilibra na rede elétrica para roubar fios de cobre. Veja. O crime foi na rua Marcos Ebenezer Pese, no bairro Jardim P, em Poços de Caldas. Nas imagens feitas por um morador, o homem aparece dependurado na fiação, serrando os cabos e apoiando os pés na própria rede para conseguir cortar o material. Enquanto isso, um comparsa dava apoio na rua e chegou a ameaçar objetos para o criminoso. Após cortar os fios, o homem levou o material embora. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil segue investigando o caso. A Polícia Civil de Minas Gerais desarticulou um esquema criminoso de entrada de drogas e eletrônicos em unidades prisionais na cidade de Muriaé. 3 pessoas foram presas em flagrante, um detento de 28 anos e 2 professores do sistema prisional. As drogas eram embaladas a vácuo em pacotes de chá para burlar a fiscalização. O esquema teria movimentado mais de R$200 mil nos últimos 4 meses. Segundo o delegado Tairone Espíndola, a quadrilha se aproveitava do livre acesso dos professores para entrar com os materiais ilícitos sem levantar suspeitas. Os presos foram encaminhados ao presídio e estão à disposição da Justiça. Ao todo, 3 indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e também corrupção passiva. De acordo com as nossas investigações e levantamentos, colaboradores do sistema prisional, indivíduos que trabalhavam e gozavam da confiança do Estado, se valiam dessa condição para poder ingressar nas unidades prisionais com drogas e equipamentos eletrônicos. Eles tinham um esquema bem sofisticado para poder ingressar com essas drogas nas unidades sem serem percebidos. Os relógios, por exemplo, os smartwatches, eles ingressavam no pulso desses colaboradores, quando entravam na unidade, lá eles eram depositados e deixados, e as drogas eram acondicionadas em embalagens para poder facilitar e dissimular essa participação e essa identificação, A sua pressão é normalmente 12/8, então não perca a informação que vamos trazer depois do intervalo e é rapidinho aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Uma nova diretriz alterou o patamar de pressão arterial considerada de risco no Brasil. Agora, para não ser enquadrada como pré-hipertensão, a pressão arterial sistólica deve estar abaixo da famosa 12/8. A nova recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi anunciada no Congresso Brasileiro de Cardiologia, em São Paulo. E a cardiologista de Juiz de Fora, Marcélia Barral, que participou do evento, explica melhor. E a grande novidade é a divulgação de uma nova diretriz de hipertensão arterial. E para essa diretriz, ela define que pressão normal é aquela onde a sistólica está menor que 120 ou os 12 e a diastólica menor que 80. E isso traz uma série de dúvidas para a população geral, do tipo, minha pressão 13/8, eu tenho que tomar algum remédio? E aí a gente já queria esclarecer que não. Na verdade, o tratamento farmacológico continua valendo os 14/9, mas esse paciente que está entre os 12 e os 14 ou os 80 e 89, ele tem um risco cardiovascular maior e tem que tomar algumas medidas de dieta, ingestão de sal restrita e os outros cuidados com a saúde.
O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, vai fazer uma nova interrupção total do tráfego na Ponte do Zamba, que passa sobre o Rio Paraibuna na rodovia LMG 874, na divisa entre Juiz de Fora e Matias Barbosa. A intervenção será entre o meio-dia e 6 da tarde. Segundo o DR, a medida é necessária para a operação de colocação das vigas metálicas e concretagem que vão compor a nova estrutura. Há cerca de 15 dias, a travessia começou a ser alargada e vai ganhar uma passarela para pedestres. A Ponte do Zamba fica no quilômetro 4,4 da LMG 874 e o DR orienta os motoristas a utilizarem duas rotas alternativas. Um trajeto para carros e ônibus de 28 quilômetros de extensão e outro para veículos de carga de 49 quilômetros. A ponte é muito utilizada por moradores de Matias Barbosa, que trabalham e buscam atendimento especializado na área da saúde em Juiz de Fora. Natural de Rosário da Limeira, Felipe Bringuetti, de 22 anos, foi selecionado como finalista em 2 prêmios nacionais de destaque. Ele concorre ao prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos, que será entregue no dia 22 de setembro no Rio de Janeiro, e ao prêmio Raimundo Magliano Filho de Cidadania Financeira no dia 6 de outubro em São Paulo. Felipe disputa com 2 projetos de impacto social. E estar hoje como finalista em 2 prêmios nacionais ao mesmo tempo é um momento muito especial na minha vida. Não é fácil ser jovem e assumir uma liderança em cidade pequena, onde a gente enfrenta muitos desafios, inclusive políticos, né? Muitas vezes a gente se esbarra em olhares de dúvida, em falta de apoio e em estruturas que parecem limitar os nossos sonhos. Mas eu acredito de verdade que mesmo em cidade do interior é possível fazer a diferença e que a transformação pode começar exatamente aqui. O JF Vôlei fechou a preparação para enfrentar o Minas pelo Campeonato Mineiro. A partida é daqui a pouco, a partir de 8 da noite, e vai marcar o reencontro com o torcedor em Juiz de Fora. Arquibancada vazia, ginásio sem jogos. Mas isso termina a partir desta sexta-feira. Chegou a hora de reencontrar o torcedor. Na última temporada, o JF Vôlei bateu recordes de público em Juiz de Fora. A expectativa para o jogo de reencontro é de casa cheia. Coisa é você vir aqui no ginásio, o ginásio está vazio, e você jogar com a casa cheia. Eu estou muito feliz de poder estar reencontrando o torcedor juiz-forano. É muito bom jogar aqui dentro. Até a galera os adversários, eles falam, pô, a torcida lá é muito bom jogar, e para nós é gratificante. O treino no dia da partida é para aquecer e passar vídeos sobre o adversário. Esse treino pré-jogo, né, na parte da manhã aí, para você já dar uma ativada nos atletas pela manhã, né, para já ficar aí preparados. Mas é um treino mais de ajuste, né, um vídeo de manhã para fechar aí a semana de treino. JF Vôlei está fazendo os últimos ajustes para o jogo de logo mais contra o Minas. O Minas que é o vice-colocado do Campeonato Mineiro, enquanto o JF Vôlei é o 4º. Vale lembrar que os 4 primeiros avançam para a próxima fase do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro é considerado uma mini Superliga. Afinal, dos 7 times, 5 estão na elite do vôlei nacional. Já é uma Superliga reduzida, né? Até porque a nossa estreia na Superliga vai ser com o Sada Cruzeiro. É um campeonato mineiro num formato diferente, ele é mais enxuto do que o ano passado, não tem turno e retorno. Então é um tiro curto, a gente não pode vacilar. Todos os jogos são jogos decisivos, até porque a gente pode estar decidindo uma vaga na fase final no próximo jogo, né? Jogar contra o Minas é sempre um desafio muito grande. O Minas é um time aí protagonista aí na Superliga A, está sempre nas cabeças. Mas foi uma semana, apesar de alguns atrasos, né? Alguns atletas se recuperando, mas foi uma semana aproveitosa aí. Para esse desafio de hoje à noite aí, vamos estar pronto e preparado aí, quem sabe, buscar uma vitória. Os ingressos estão disponíveis agora apenas na bilheteria. Os valores estão disponíveis no Instagram do JF Vôlei. Obrigado pela companhia em mais uma semana aqui no Jornal da Alterosa. Eu desejo para você um excelente final de semana e até segunda-feira. Valeu, gente. Jornal da Alterosa, edição regional.
Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região.